Paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso primeiro dia de exposição no livro de 1 Reis. E antes de iniciar, eu quero que você ore comigo, pedindo a bênção de Deus para esses dias, onde estaremos juntos nesta meditação. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, iniciamos mais um momento de exposição da Tua Palavra, onde estaremos meditando no livro de Reis, livro onde teremos contato com mais um trecho da história do Teu povo no Antigo Testamento. Temos contemplado toda a Tua labuta no tratar com esse povo, o povo de Israel, e sabemos, ó Deus, que não somos muito diferentes dele, pois sabemos quanto somos de igual modo um povo difícil de lidar. Mas louvamos ao Senhor por Tua grande misericórdia, porque cada dia temos contemplado o Teu amor e o Teu cuidado para conosco, mesmo não sendo merecedores de tão grande amor. Eu quero nesse momento inicial pedir que o Senhor venha sobre nós mais uma vez, nos ajudando e nos cobrindo com a Tua misericórdia. Não olhe para os nossos erros e falhas, mas contemple sobre nós o derramado sangue de Jesus, o Teu Filho, porque a nossa confiança está voltada para este tão grande sacrifício realizado na cruz por nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que oramos pedindo a Tua companhia nesses dias, que estaremos meditando neste glorioso livro. Nos abençoe para que possamos prosseguir, desde o início até o término, para a glória do Teu grande nome. Amém. O livro de Reis é dividido em 2 volumes em nossas Bíblias. Já na Bíblia hebraica, apenas um livro, ou um só volume, sendo dividido em 2 pela tradução grega conhecida como Septuaginta. O primeiro livro começa com a subida de Salomão ao trono e a construção do templo, e o segundo livro é concluído com a destruição desse templo. Ainda que não esteja declarado quem foi o seu autor, tradicionalmente é colocado como autor o profeta Jeremias. O propósito do livro é nos informar como o pecado no meio do povo pode conduzir a história da glória ao fracasso. E é justamente isso que veremos neste primeiro livro de Reis. Pois nos primeiros 11 capítulos veremos a glória existente em Israel com o próspero governo do rei Salomão, mas a partir do capítulo 12 veremos que a consequência dos pecados do rei Salomão sendo refletida no seu filho e em seu reinado, onde de um povo passaram a ser 2 povos, o reino de Israel do sul e o reino de Israel do norte. O Israel do sul teve como capital Jerusalém e era governado por Roboão, filho de Salomão. E o Israel do norte teve como capital Samaria, que era governado por Jeroboão. Incrível como o filho de Salomão só governou sobre uma tribo, a tribo de Judá. E podemos considerar uma segunda tribo governada por ele, sendo a tribo de Benjamim, que mesmo sendo minúscula, devido ao ocorrido no livro dos Juízes, também ficou sob o domínio dos reis de Judá. A linguagem utilizada para definir esses 2 povos a partir do capítulo 12 será o povo de Judá e o povo de Israel. Os reis de Judá e os reis de Israel. Quando você encontrar essa linguagem, quero que entenda que o autor está se referindo a esse Israel dividido em 2 povos. O povo de Judá se manteve fiel ao trono davídico, enquanto o povo de Israel mantiveram muitas práticas idólatras seguindo a Jeroboão. E nós vamos ver isto em detalhes neste livro. Para começar a nossa meditação, quero que você compreenda, ao ler essa primeira parte do livro, lembrando-se de como é glorioso e satisfatório viver uma vida de comunhão com Deus. E perceba que quando a sabedoria divina é quem lidera as atitudes de um governante, todo o povo desfruta de prazer e de alegria nesse governo. Mas quando o governo não se atenta para as realidades espirituais, todo o povo sofre sua tirania e injustiça. Por esse motivo, o apóstolo Paulo nos orienta na sua primeira carta escrita a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que façamos orações pelos governantes com o propósito de termos uma vida quieta e sossegada, vivendo em toda
piedade e honestidade. O reinado de Salomão nos conduz a uma vislumbre do futuro reinado milenar de Cristo, pois no reinado milenar desfrutaremos de um governo pacífico e repleto de riquezas. Ainda que o reinado de Davi também representou o reinado de Cristo, mas cada um em fases diferentes. Em Davi, temos o governo de Cristo batalhando e sendo vencedor diante de todos os inimigos. E aqui no reinado de Salomão, todos os inimigos estão subjugados, o que possibilitou o reino de paz. E esse paralelo é importante, pois no tempo atual, Jesus está batalhando junto com a igreja para subjugar os inimigos, e após o último inimigo ser destruído, teremos a vitória por completo. E todos nós sabemos que o último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos então ao reinado de Salomão. Hoje estaremos meditando nos capítulos 1, 2 e 3. No capítulo 1, somos informados logo no início sobre a velhice de Davi, o maior rei que Israel já teve em toda a história. Davi foi tão importante para a história de Israel e de todo o povo de Deus, que de seu trono ou de sua linhagem veio o maior rei de toda a história da humanidade, Jesus, nosso Salvador. E foi declarado filho de Davi nos evangelhos, também conhecido como aquele que tem a chave de Davi no livro de Apocalipse. Tamanha foi a história e o legado deixado por Davi, enquanto reinou em Israel. Mas mesmo diante de toda essa trajetória de vitórias e conquistas, ele não foi encontrado apto para construir um templo para a adoração do Deus de Israel. Foi isso que vimos no livro de 2 Samuel. E lá estava ele, Davi, o grande rei, entregue a uma típica invalidez por velhice, de modo tal que nem mesmo com a ajuda de mantas e cobertores seu corpo se mantinha aquecido, sendo necessário o auxílio de uma bela virgem chamada Abisaque, vinda de Sunem, das regiões habitadas pela tribo de Issacar, para que estivesse com ele o aquecendo durante as noites frias. Ainda que o rei Davi não tenha se relacionado maritalmente com essa bela virgem, ela foi sua companhia até o dia de sua morte. Segundo os historiadores, havia uma concepção de que a presença de uma bela virgem na companhia de alguém debilitado tinha o poder de restaurá-lo. Por esse motivo, houve todo este empenho por parte dos servos do rei para trazer esta jovem. Porém, enquanto Davi estava debilitado em seu quarto, o seu filho Adonias, que era o segundo mais velho depois de Absalão, decidiu se autoproclamar rei em lugar de seu pai. E para demonstrar a autoridade nesse empreendimento, ele contou com alguns personagens de muita relevância durante o governo de seu pai, além de carros, cavaleiros e 50 homens. Joabe, que era um dos comandantes do exército do rei, e Abiatar, o sacerdote, estava com Adonias nessa loucura. Adonias, junto com esses personagens do seu lado, conseguiu uma boa aceitação diante do povo, inclusive diante do rei Davi, que não contestou Adonias nesta atitude, mesmo não tendo partido dele a iniciativa. Parece que Davi havia esquecido de um acordo ou conversa com Berseba, mãe de Salomão, onde havia prometido que seu sucessor seria Salomão e não Adonias. Ainda que não temos o relato dessa conversa, somos informados no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 6, que Davi havia recebido de Deus a declaração que Salomão seria o herdeiro de seu trono, e sobre ele estava a responsabilidade de construir o templo em nome do Senhor. Possivelmente seja esse o motivo da cobrança de Berseba e do profeta Natã. O profeta Natã também tinha o interesse de que Salomão fosse o herdeiro do trono, porque ele foi quem criou Salomão desde a sua meninice, conforme podemos ver no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 25. Assim podemos juntar as peças e entender que Salomão tinha legitimidade da parte de Deus, do rei e do profeta Natã para ser o herdeiro do trono. E também podemos perceber que Adonias teve interesse próprio e ilegítimo de reivindicar o trono de seu pai, não tendo a aprovação divina para tal empreendimento. Mas, como Davi não estava cônscio de todas essas realidades envolvidas na luta pelo trono, o profeta Natã e Berseba, mãe de Salomão, decidem informar ao rei a situação, lembrando-o do acordo anterior.
pela reação positiva do rei Davi, depois de ter ouvido Berseba e o profeta Natã, realmente a conversa entre eles havia ocorrido. Interessante que o rei Davi não convocou seu filho Adonias para vir diante dele e se explicar. Davi somente ordenou que seu filho Salomão fosse declarado legitimamente o novo rei de Israel. E para tanto convocou Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, que era um dos 3 valentes do exército de Davi, junto com a guarda pessoal do rei, e conduziram Salomão montado na mula, que era utilizada como transporte somente pelo rei Davi. E nela montado, foi até o centro de Jerusalém, e lá ungido como novo rei de Israel, com toque de trombetas e demonstração de alegria contagiante pelo povo. E ainda depois desta cerimônia, Salomão foi levado para se assentar no trono de Davi. Diante de toda esta cerimônia na unção de Salomão como novo rei, a notícia chegou até Adonias, que devido a todo o aparato realizado na unção de seu meio-irmão Salomão como rei de Israel, entrou em grande desespero, e foi até o santuário erguido por Davi e segurou no altar, e enviou para Salomão um pedido de clemência. Salomão foi benevolente com Adonias, exigindo dele apenas que fosse um homem de bem. Essa atitude de Salomão fez com que Adonias fosse até ele e prostrado o agradecesse. Pensando sobre todos estes eventos descritos neste capítulo, podemos notar que muitos atualmente se assemelham a Adonias, pois ao invés de esperarem uma ordem superior, tomam atitudes precipitadas e acabam sendo humilhados. Diferente daquele que, mesmo aguardando o óbvio, não se precipita em suas atitudes, mas aguarda confiante. E mesmo que o óbvio não aconteça, não será exposto ao ridículo tendo agido precipitadamente. O correto é esperar pacientemente nas promessas, e se as promessas não forem cumpridas, a lembrança poderá ser um grande método para se chegar ao cumprimento. Nunca devemos nos adiantar na realização de algum feito, quando estamos debaixo de autoridade. O correto é sempre buscar autorização e respaldo para qualquer realização. Fazendo isso, você estará debaixo da bênção do nosso Deus, assim como vimos aqui na ascensão de Salomão ao trono de Israel. No capítulo 2, Davi, já à beira da morte, chamou seu filho Salomão e expôs diante dele algumas ordens e reivindicações. Ele ordena que Salomão deveria se esforçar para agir varonilmente, nunca se esquecendo de obedecer sempre aos preceitos da lei de Deus. Depois de deixar estas ordens para o seu filho, Davi reivindica o cumprimento de algumas tarefas que Salomão deveria executar em seu lugar, tarefas como vingança e recompensa sobre alguns do povo. Isso não poderia ter sido ignorado, pois Davi não somente era um rei comum, mas representava o rei celestial e, portanto, deveria agir punindo os injustos e recompensando os justos. E por ele não ter realizado estes feitos, deixou ao encargo de seu filho Salomão. O primeiro da lista é Joabe, comandante do exército de Davi, que matou 2 pessoas em tempo de paz, o que foi considerado como homicídios não justificados. O segundo da lista era Barzilai, que deveria ser recompensado por ter auxiliado Davi nos momentos mais difíceis de seu reinado, quando fugia de seu filho Absalão. O terceiro da lista também deveria ser vingado, pois no mesmo período em que Barzilai socorreu a Davi, Simei o havia amaldiçoado. Por esse motivo deveria ser considerado culpado. Toda essa prática de condenar o injusto e favorecer em recompensa os justos serve como modelo de real governo dos servos de Deus e do próprio Cristo, a quem tanto Davi como Salomão eram representantes desta linhagem. Depois de todas essas ordens e reivindicações para Salomão, Davi, tendo reinado sobre todo Israel por 40 anos, morreu e foi sepultado na cidade que levava o seu nome, ou em Sião. Logo após a morte de Davi, seu filho Adonias novamente desejava erguer-se acima do novo rei, e a sua estratégia era sutil, pois desejava receber como esposa a Abisaque, a virgem que cuidou de Davi em seus últimos dias, indicando com isso que, se casando com a última esposa do rei, estaria selando a sua legitimidade como sucessor do trono. Mas os seus meios foram novamente errados, e o seu fim, nesta última tentativa, foi a morte.
E em harmonia com a ordem de matar Adonias, Salomão também puniu o sacerdote Abiatar, o impedindo de continuar a exercer o sacerdócio em Jerusalém. Essa atitude de impedir o sacerdote Abiatar de exercer o serviço sacerdotal em Jerusalém fez com que a profecia sobre os descendentes de Eli viesse à tona. Quando Joabe ficou sabendo que Salomão havia mandado matar Adonias e exilar o sacerdote Abiatar, entendeu que sua morte estava decretada, pois ele também havia se unido a Adonias na conspiração ao trono, e por isso foi se proteger no altar, como o próprio Adonias havia feito anteriormente. Porém, Salomão não poupou Joabe, mesmo ele estando ali diante do altar. A atitude de segurar no altar, se refugiando ali, era uma súplica por clemência quando alguém se considerava inocente. Mas no caso de Joabe, já estava fazendo hora extra no reinado, pois sua morte já deveria ter sido executada por Davi. Por esse motivo, Salomão não hesitou em cumprir a justiça. Sendo executada essas duas reivindicações, Salomão colocou a Zadok como sacerdote principal em Jerusalém e Benaia como comandante do exército. Só faltava Simei para Salomão completar as reivindicações deixadas pelo seu pai Davi. Salomão, assim como Davi, não executou uma pena imediatamente sobre Simei, mas exigiu que ele nunca se apartasse de Jerusalém, e se cometesse tal atitude seria morto. Porém, Simei não obedeceu por muito tempo à ordem do rei, deixando Jerusalém num período de aproximadamente 3 anos depois da ordem, para buscar 2 de seus servos que haviam fugido de sua casa. E quando retornou, o rei Salomão foi avisado sobre o ocorrido e necessariamente precisou executar a sentença de morte. O capítulo é concluído com a declaração de que o reino de Salomão foi confirmado depois de ter cumprido todas essas ordens e reivindicações deixadas por Davi. O interessante neste capítulo é como as ordens e reivindicações deixadas por Davi para seu filho Salomão se completam, pois Salomão realmente precisava se esforçar para cumprir todas as tarefas pertinentes ao reino, mas o esforço dele deveria seguir rumo a atitudes de um verdadeiro homem e que servisse aos princípios da lei de Deus. E assim fez Salomão, com muita coragem e desejando que toda a maldição proveniente das injustiças toleradas no reino não viesse a cair sobre a nação. Por esse motivo, depois de completar todas as responsabilidades como um novo monarca, seu reino foi confirmado. Aqui podemos comparar a exigência deixada por Davi ao seu filho Salomão com a responsabilidade deixada por Deus a cada ministro da palavra de Deus na execução de suas tarefas ministeriais. Quantos ministros deixam de se esforçar para tomarem atitudes que são próprias de homens e homens que servem a Deus, tolerando constantemente pecados no meio da congregação? E essa tolerância tem ocasionado sobre a igreja muitos problemas na comunhão. Ainda existem aqueles que, além de não cumprirem o papel de corrigir os erros no meio da igreja, ensinam e autorizam os crentes a praticarem o que não é autorizado por Deus nas Escrituras. E para especificar minha afirmação, quantos pastores estão autorizando os seus membros a deixarem seus lares por coisas banais e ainda os auxiliam na busca de novas núpcias? Estes falsos pastores empurram com suas próprias mãos suas ovelhas para serem fustigadas pelo juízo divino, mas eles mesmos não serão poupados desses açoites. Que o Senhor Deus nos livre de agirmos negligentemente na sua obra, na condução do seu povo. No capítulo 3, Salomão fez a sua primeira aliança política com o rei do Egito, casando-se com a sua filha. E a declaração no início do capítulo é que Salomão amava ao Senhor e andava nos caminhos de sua lei. E como ainda não havia templo em Jerusalém, ele se dirigiu até Gibeão, ou Gibeão, para lá oferecer sacrifícios ao Senhor, demonstrando que de fato amava o Senhor Deus. E nessa visita ao lugar de sacrifício, Deus decidiu se revelar para Salomão em sonho durante a noite, e neste sonho houve um diálogo entre Deus e Salomão. Esse diálogo é bem conhecido por todos que já ouviram a história do rei Salomão. Foi durante esse sonho noturno que Salomão decidiu pedir diante de Deus sabedoria, ao invés de pedir todas as outras particularidades que um rei precisaria para ter um governo de paz. Diante deste pedido,
Deus concedeu não somente sabedoria para Salomão, mas todos os outros requisitos necessários para que o seu governo fosse como é o significado de seu nome, um governo de paz. Interessante que Salomão só se deu conta que era um sonho quando acordou, mas esse sonho de Salomão serviria para a sua vida real, assim como foi com Jacó quando sonhou diante de Deus, tendo como travesseiro uma pedra na sua fuga da ira de seu irmão Esaú. E também podemos cumprimentar com o sonho que Deus deu para John Bunyan, que escreveu o livro chamado O Peregrino, e também foi entregue a ele através de um sonho. Esses três, ao despertarem, viu que tudo era um sonho, mas um sonho diante de Deus. Logo após Salomão retornar para Jerusalém, precisou exercitar a sabedoria concedida a ele por Deus através daquele sonho em Gibeão. Pois duas mulheres que residiam juntas tiveram filhos, uma após a outra, e um dos filhos de uma delas havia morrido por negligência da sua própria mãe. Porém, a mãe do filho morto trocou o seu filho durante a noite, e ao amanhecer, a mãe do filho vivo não reconheceu o morto como sendo seu filho. E ambas compareceram diante de Salomão para decidir a questão. Salomão apelou para o sentimento materno na resolução da questão. Ele pediu para que trouxesse uma espada e dividisse o filho vivo ao meio. Assim, cada mãe ficaria com a metade do filho. Esse pedido faria com que a mãe verdadeira não autorizasse a execução da sentença, mas também manifestaria qual era a falsa mãe, pois essa facilmente autorizaria a sentença do rei. E assim Salomão entregou o filho para a mãe verdadeira, quando essa, aos prantos, impediu que Salomão matasse o seu filho querido, implorando que o deixasse viver, mesmo estando nos braços da outra. E agora o capítulo 3 acaba com a declaração de que, além de Salomão ter sido confirmado no trono, Deus havia concedido ao povo um rei com muita sabedoria na execução da justiça real. Neste capítulo, podemos aprender com Salomão que nossas capacidades precisam ser temperadas com a graça e a bondade de Deus, que misericordiosamente nos concede sabedoria para agir. Precisamos cultivar a prática de irmos a Deus constantemente em oração, para pedir seu auxílio. Que eu e você nunca deixemos de manter uma vida diária de oração. Aqui eu finalizo o nosso primeiro dia de exposição, esperando você amanhã, querendo Deus.